VEG ou Transmissão Paulista, qual delas paga mais dividendos? Você quer saber a resposta? Confira esse vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. E como eu comentei, hoje o assunto é dividendos. Quero puxar o gancho, que eu fiz recentemente um vídeo falando que a VEG não é cara, né? E expliquei alguns motivos, mas mais até foi como uma provocação, porque muita gente acaba repetindo coisas, né? Que um outro investidor falou e aquilo acaba sendo, né, aquele negócio do telefone sem fio e algumas coisas viram verdadeiras lendas, né? Como, por exemplo, essa questão de pagamento de dividendos. E, de novo, né, pessoal, acho que ninguém nasce sabendo, né? Óbvio que nós, como profissionais de mercado, temos um conhecimento muito mais aprofundado que o investidor que tem a sua profissão, enfim, isso é normal. Mas é como eu sempre comento e falei nesse vídeo da VEG, é importante que o investidor não coloque dinheiro nos pitacos, achando que esses pitacos fazem sentido, e muito menos que ele fique repetindo algumas questões que não são verdades, apesar de muita gente achar que sim, né? E aí a gente começa a perceber porque a maior parte dos investidores, infelizmente, não ganha dinheiro, porque as pessoas acabam, né, investindo de forma equivocada, ao invés de realmente entender como as coisas funcionam, né? Então não tomem como um puxão de orelha, mas sim, né, como um chacoalhão, vamos dizer assim, porque é importante que a gente entenda bem daquilo que a gente fala e principalmente naquilo que a gente está investindo. É importante que nós tenhamos um conhecimento aprofundado disso, até para não deixar, né, de muitas vezes não só não cair em ciladas e muitas vezes não deixar de ganhar dinheiro, né, porque além de saber perder, a gente tem que saber ganhar também, tá? Eu quero iniciar, né, com esse exemplo aqui bem simples, mas que vai ser muito importante para a gente entender em relação a essa questão de dividendos, tá? O que é melhor? É melhor ter 100% de R$ 1. Quanto que é 100% de R$ 1? R$ 1. Ou ter 10% de R$ 100. O que é melhor ter? O maior valor percentual ou o maior valor financeiro? O maior valor financeiro. Ninguém aqui vai querer escolher ter R$ 10, que seria 10% de R$ 100, do que R$ 1. Né? E esse mesmo erro os investidores eles cometem quando é feita a avaliação da questão de investimentos, porque principalmente na parte de dividendos, porque as pessoas olham para o valor percentual e não olham para o valor financeiro. Esses dias eu fiz um vídeo e comentei que tinha uma determinada ação que tinha subido 800% e que o yield histórico dela foi 6% ao ano. E esse investidor colocou lá nos comentários: se for para ganhar 6% ao ano, né, eu prefiro investir na poupança. Abre aspas e fecha aspas. Poxa, ele não entendeu que a ação subiu 800% e que mesmo assim, né, o lucro da empresa cresceu tanto que em relação ao valor da ação já valorizada, essa ação continuou pagando 6% ao ano de média. Então 6% pode ser um ótimo dividendo, como 15% pode ser um dividendo ruim. Né? Ter um yield de 15% pode ser ruim. Ainda mais se a empresa não tem perspectivas de crescimento ou se o investimento não tem perspectivas da gente ter uma projeção maior de crescimento como um todo, né? Porque óbvio que é interessante receber dividendos, mas o que importa é ganhar dinheiro, pessoal. Isso é o mais importante, é ganhar dinheiro. Né? E mesmo ações que têm o foco em pagamento de dividendos, a gente não pode esquecer do crescimento e da valorização do patrimônio. Tá? Então, o dividendo ele acaba sendo muito mais uma consequência de um bom investimento, porque vai chegar em algum momento que uma empresa boa, uma empresa que lucra bastante, ela vai pagar bons dividendos também, principalmente em momentos que ela não tem uma necessidade muito grande de fazer investimentos. Então, a gente tem que olhar o valor financeiro, não o valor percentual. Aqui eu peguei um exemplo, peguei o ranking ali das ações que tinham mais pagado dividendos na história, tem Comgás e tudo, e nas 3 primeiras aparece a Transmissão Paulista, né, que é uma das preferidas aí dos investidores para pagamento de dividendos, uma bela empresa, segmento de transmissão, que é o filezão da bolsa, né? Tem ativos que tem, em termos de ativos, que são melhores do que Transmissão Paulista, mas a empresa é excelente. E aqui tem a média, né, do dividend yield
da Transmissão Paulista desde 2009. A média é quase 13%. Alguns anos vai pagar mais, outros anos vai pagar menos. Mas vamos dizer que ela pague 13% ao ano de yield. Ou seja, em relação ao valor que a ação está no início do ano ou que o investimento está no início do ano, ela vai pagar 13% de dividendos. Então é importante a gente lembrar que o yield, ele não é só em relação à questão da lucratividade da empresa, o quanto que ela vai distribuir de dividendos, mas ele correlaciona esse fator dividendos em relação ao preço da ação. E muita gente esquece isso. Então, o yield ele pode aumentar porque a ação caiu ou porque a empresa lucrou mais, por exemplo, né? E o fato da empresa manter um yield, mesmo que seja baixo, não é negativo, desde que a empresa consiga crescer mais, consiga lucrar mais. E é sobre isso que a gente tem que pensar. Claro que aqui, né, pessoal, é uma provocação mesmo, é um exemplo bem radical, até porque são empresas que têm propostas diferentes, mas eu não posso dizer que a WEG não paga bons dividendos, né, porque a Transmissão Paulista tem um yield maior. Claro que tem a questão da previsibilidade dos resultados, enfim, isso é outra história, mas é importante que a gente entenda que mesmo ações ou investimentos com yield baixo, eu posso ganhar muito o pagamento de dividendos. Se nós pegarmos aqui, tá, pessoal, novamente exemplificando esse caso, e eu peguei ali 2009 porque é o que estava naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Foi totalmente aleatório em relação a isso, né? E peguei desde 2009. De 2009 para cá, o yield médio de WEG foi 2,51 e por isso as pessoas dizem que a WEG paga pouco dividendos e o yield médio de Transmissão Paulista quase 13. E por isso as pessoas falam que a Transmissão Paulista paga bons dividendos, né? E aqui nós tivemos a valorização das ações no período. No caso aqui da WEG, o valor de uma aplicação de 20 mil teria virado 642 e da Transmissão Paulista 125. O que o yield correlaciona? O quanto distribuiu de lucro por ação em relação ao preço da ação, né? Ou em relação à valorização da minha carteira, posso ser o yield em cima da minha carteira, se a minha carteira tivesse só WEG ou só Transmissão Paulista, fosse uma carteira diversificada. E o que nós temos aqui? Um montante de 642 mil, então a ação valorizou, o patrimônio cresceu, porque a empresa cresceu, o lucro aumentou, e a Transmissão Paulista teve um crescimento mais moderado, mas foi um belo crescimento também. Só que esses 2,51 de média da WEG significam um pagamento de dividendo de 16.134. Esses 12,92 da Transmissão Paulista, um pagamento um pouco maior ali de 16.227. Isso aqui seria um pagamento, né, o yield anual em cima desses valores. Tá? Ainda a Transmissão Paulista tem um pagamento maior quando a gente considera o pagamento, por exemplo, desse ano em relação ao início, que seria lá esse ano, né, em relação a esses 2,51 e aqui em relação aos 13%, mas não dá para dizer que a WEG não paga bons dividendos, né? É errado dizer isso. Da mesma forma que é errado dizer que simplesmente um yield de 10% é melhor do que um yield de 8%, porque o que importa não é o percentual, o que importa é o valor financeiro. Quem concordar que importa o valor percentual vai ser a mesma pessoa que ia preferir ganhar 100% de R$1, né, do que 10% de 100. Não tem o menor sentido. Eu acredito aqui que todo mundo que está me assistindo prefira ganhar mais dinheiro do que ter um valor percentual maior. E esse problema, pessoal, é tão sério que ele acaba interferindo muito na formação da carteira dos investidores, tanto que eu pego os clientes que eu converso da consultoria, né, muitos têm uma super exposição, por exemplo, em fundos imobiliários, onde eu não vou ter um super crescimento do meu patrimônio, porque ele não serve para crescimento de patrimônio, e não tem problema nenhum, mas ele serve para gerar renda. O objetivo é diferente. Tanto que eu fiz, eu vou deixar até para vocês aqui na descrição, além do nosso site, vou deixar esse simulador de renda, ele está aqui, ó, simulador de renda passiva, onde eu mostro isso, de tão sério que é esse problema das pessoas olharem para o valor percentual e não olhar para o financeiro. Aí tem um exemplo aqui, eu coloco uma aplicação inicial lá, 15 anos, por exemplo, posso colocar mensal também, e tem lá as nossas carteiras. E aqui acontece esse mesmo exemplo, olha que a carteira de fundos imobiliários tem um yield médio de 9,34
e internacional de 2,28. Se a nossa carteira de fundos imobiliários e a nossa carteira internacional nos próximos 15 anos performarem que nem os últimos anos, desde o início de cada carteira, eu teria um rendimento mensal de R$ 2.345 na carteira de fundos imobiliários e de R$ 2.100 na carteira internacional, praticamente o mesmo valor, só que o yield da carteira internacional é 2,28 e de fundos imobiliários 9,34. Então, a mesma coisa. Olhem sempre para o valor financeiro. Saiam da caixa, parem de ficar repetindo o que os outros estão repetindo, e dessa forma a gente vai conseguir ganhar dinheiro no mercado de forma consistente. Eu vou deixar esse simulador aqui na descrição, assim como os nossos contatos, vou deixar nos comentários também. No caso de dúvidas, né, pessoal, mandem um e-mail, nos chamem no WhatsApp, né, deixem um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.